Vamos começar por falar do Orçamento do Estado, porque finalmente esta semana está finalizado. O documento que vai guiar as contas do Estado para o próximo ano 2026 está finalizado, está aprovado. Qual é a apreciação final que faz a este documento depois de todas as alterações que a oposição conseguiu ver aprovadas? Sim, uma saudação fraterna a todos. Acima de tudo, é importante que o Estado, que o Governo, que o país tenham um orçamento aprovado e agora arregaçar as mangas e trabalhar. Porque o que os portugueses querem é que os seus problemas sejam resolvidos na saúde, na educação, na habitação, no trabalho, e o instrumento, o Orçamento de Estado, é importante. E nós nos últimos anos, um bocadinho traumatizados com aquilo que foi a novela mexicana em torno da aprovação dos orçamentos e até a queda de governos em razão da não aprovação dos orçamentos. E por isso é muito importante que nesta altura nós tenhamos tido o trabalho normal do Parlamento, os partidos pronunciaram-se, votaram e agora o Governo tem um orçamento para concretizar. É óbvio que os partidos fizeram por colocar nesse orçamento alguma coisa que os identificasse mais. Eu estou convencido que o orçamento mantém a sua identidade daquilo que é a esmagadora maioria das suas decisões, daquilo que são... Não foi desvirtuado aquilo que pretendia o Governo do PSD com o CDS? Eu acho que não. Aliás, eu ouvi alguns comentadores que percebem do assunto, que não é o meu caso, a dizerem que as alterações que foram aprovadas, quer com iniciativas do PS, do Chega e dos outros partidos, não colocaram em causa a identidade do orçamento, enfim, causam percalço e causam dificuldades, certamente, porque isto são como as contas da nossa carteira, não é? Se gastarmos mais uma coisa, gastamos menos noutra. E as opções são sempre, enfim, aceitáveis, mediante aquilo que são as justificações, e eu estou convencido que qualquer governo gosta que o seu orçamento seja 100% com as suas opções. Não é o caso, mas acho que o orçamento vai corresponder à resolução de muitos problemas portugueses, e isso é que é importante, e bola para a frente. E bola para a frente, vamos falar de outro caso que o deixou muito consternado esta semana. Tem a ver com aquilo que foi descoberto no cemitério de Alhos Vedros, no concelho da Moita, em Setúbal. Há alguma ideia da motivação para um ato de vandalismo com esta dimensão, sepulturas e profanação de cadáveres? Sim, e primeiro partilhar com os telespectadores, o que eu vi, eu nunca na vida pensei ver ao vivo uma coisa tão horrível, tão dantesca. Estamos a falar de 4, 5 capelas jazigos que foram arrombadas, os caixões foram retirados, foram partidos, os corpos espalhados, alguns desmembrados, nem nos filmes, nem em coisas, enfim. Não consigo encontrar justificação para o que foi feito. E aquilo que me dói profundamente, o desrespeito por aquilo que é o mais indefeso, que são os restos mortais dos nossos irmãos e das nossas irmãs, independentemente das questões religiosas até. E por isso, confesso que fiquei... E o sentimento que provoca aos familiares? Exatamente. Aliás, há uma dificuldade, eu penso, não sei se à hora de hoje já se resolveu, que tinha a ver com a identificação das famílias para se poder fazer o contacto. Ora, das conversas e do diálogo que eu tive com algumas autoridades, ainda não se imagina qual possa ter sido a motivação, mas independentemente disso, precisamos de gritar bem alto que isto é inaceitável, é inadmissível, não se pode repetir, e eu confesso, mesmo a falar com as autoridades, nunca tinha ouvido falar de tal. E por isso a minha consternação, oração, solidariedade e perdão àqueles irmãos que já partiram há tanto tempo e que viram desrespeitados os seus restos mortais. É qualquer coisa impensável. Dmitiu Socho, o comandante dos bombeiros do Fundão, relacionado com o caso de uma alegada violação por parte de bombeiros daquela corporação. Neste caso, o cardeal Américo Aguiar, penso que aquilo que gostaria de sublinhar e sobretudo tratando-se de bombeiros, que é uma classe profissional que fala tanto e que elogia tanto aqui neste espaço Ponto Cardeal, calculo que aquilo que queira sublinhar é que não se deve confundir a árvore com a floresta. Exatamente. Aliás, eu tenho sempre aqui na minha lapela o PIN da Liga dos Bombeiros Portugueses e falo dos bombeiros no verão, nos incêndios, no inverno, no transporte de doentes, aquilo que é o seu papel na proteção civil, nos municípios portugueses. Mas é isso que eu gostava de sublinhar. Primeiro, dizer que se aconteceu o que dizem que aconteceu, é inaceitável, é inadmissível, não pode ter acontecido e quem tem responsabilidades deve ser chamado a cumprir o que a lei prescreve em relação a isso. Agora, é óbvio, um bombeiro ou dois bombeiros cometem um crime, os bombeiros não são todos criminosos.
um padre, um jornalista, um político, um polícia, seja lá quem for, comete um crime, nós não podemos generalizar que todos os seus colegas são criminosos. Ora, isso é o que nós fazemos normalmente, infelizmente, não é? Ou seja, nós temos o pé muito rápido, muito ligeiro, para aquilo que significa generalizar imediatamente estes processos ou estes atos criminosos. O Papa Francisco dizia uma coisa muito importante, tantas vezes que eu ouvi dizer, ele dizia assim: onde está o homem, e diga-se também a mulher, onde está o homem ou a mulher está o pecado. Ou seja, qualquer um de nós, em circunstâncias, enfim, das mais diversas, podemos estar perante a circunstância de cometermos um crime. O que é importante é termos consciência disso, que cometemos ou não um crime, e depois no Estado de Direito as coisas funcionarem de maneira a que as vítimas sejam acudidas e sejam ressarcidas e quem cometeu o crime cumpra aquilo que a Justiça e a lei prescrevem. Agora, eu apelo àqueles homens e mulheres que vestem uma farda, que vestem um uniforme, sejam bombeiros, sejam polícias, sejam padres, sejam, enfim, tantas outras profissões, temos de ter redobrado cuidado, redobrada consciência que nós representamos um conjunto alargado de homens e mulheres, servidores públicos, e quando cometemos um crime, quando cometemos uma falha, é óbvio que estamos a manchar a totalidade dos nossos colegas de uma maneira muito injusta e muito violenta. Vamos falar agora da primeira viagem apostólica do Papa Leão XIV à Turquia e depois ao Líbano. Começou ontem a viagem, vai terminar no dia 2 de dezembro. Que mensagem quer passar com esta deslocação, Sumo Pontífice? Olha, acima de tudo, unidade e comunhão. Nós estamos a celebrar os 1700 anos do Concílio de Niceia. É muito lá para trás e foi um momento importante em que o imperador Constantino decidiu chamar os bispos do mundo inteiro para tomarem decisões que salvaguardassem a unidade e a comunhão da Igreja. E é muito importante que, nos tempos que vivemos, naquela região do mundo, com tantas guerras, com tantos conflitos, com tantas incompreensões, é muito importante que o sucessor de Pedro faça esta viagem e nos provoque, nos testemunhe o seu desejo, a sua vontade de estabelecer unidade e comunhão. Aliás, o Papa dizia hoje mesmo que é inadmissível usar o nome de Deus para a violência, para a guerra, para fazer mal aos outros. Portanto, é uma viagem profundamente simbólica e profundamente importante para aquilo que será o pontificado do Papa Leão. O Cardeal Américo Aguiar esteve na Ilha Terceira, nos Açores, para uma reflexão sobre como é que a Igreja deve olhar e deve lidar com a tecnologia, com a inteligência artificial, com o digital. Quais foram as principais reflexões que saíram desse acima de tudo, que não diabolizemos as tecnologias, o mundo digital e muito menos a inteligência artificial, porque diabolizar as coisas não é a melhor maneira de as conhecer e de as optimizar para a nossa vida no cotidiano. Aliás, quando perguntaram ao Papa Francisco o que é que ele achava, se ele estava preocupado com a inteligência artificial, e ele respondeu ao Papa Francisco, e ele disse assim, deu uma gargalhada e disse assim: a mim não me preocupa nada a inteligência artificial, a mim preocupa-me a burrice humana. Ora, é um bocadinho isso, ou seja, não é sinal de inteligência humana nós olharmos para uma tecnologia, para um software, para uma novidade no mundo digital e impedirmos, proibirmos, diabolizarmos. Pelo contrário, temos é que ser educados para uma utilização sã, positiva dessas tecnologias e dessas possibilidades que a tecnologia nos propõe para fazermos o melhor possível. Eu há dias estive nos 50 anos da Gastro do Hospital São João e é impressionante o papel que a inteligência artificial pode desenvolver para facilitar aquilo que são processos de diagnóstico, de tratamento de coisas muito complicadas que de um momento para o outro são totalmente facilitadas até para aquilo que é o incómodo do paciente ou do doente com as colonoscopias, com as endoscopias e mais não sei o que, essas coisas todas complicadas que a inteligência artificial ajuda a resolver de uma maneira muito eficaz. Ora, isto é positivo. Diabolizar estas coisas não é de todo inteligente. Vamos às notas finais, têm que ser muito rápidas. Uma palavra a propósito da consagração da Diocese de Setúbal ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vou uma mensagem do Papa Leão XIV. É verdade, foi no passado domingo, que era o dia de Cristo Rei, e significa centrarmos a caminhada que queremos fazer na Diocese, colocando no centro que é o essencial. Não é o Bispo, não é o Padre, é Cristo. E esse foi o objetivo principal dessa consagração. Também em Setúbal, deixa-me dizer que eu há bocadinho não comi o bolo de aniversário da Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, a LASA. Faz hoje 70 anos e eu fiquei sem comer o bolo. Por porquê? Agora queremos saber porquê. Para vir para aqui. Foi só por isso. Foi inaugurada a Casa da Juventude Carlo Acutis, que é o primeiro santo da geração millennial. É verdade. Foi entregue por si. É verdade. No Seixal, na Quinta do Ala. Quais são as valências desta casa? A casa tem uma potencialidade enorme
para ser utilizada pelos jovens. Nós queremos que ela seja um local de encontro, seja um local para estudar, seja um local para namorar, seja um local para fazer coisas boas e, de especial, local para não fazer coisas más. Ou seja, a casa permite aos jovens poderem usufruir de um conjunto de possibilidades que depende de cada um deles. Agora, às vezes, nós não temos a possibilidade de proporcionar espaços. Tivemos esta graça na Diocese de Setúbal, no Seixal, de lhes proporcionar esta casa. Espero que o Carlos Acutos seja inspirador para os jovens que lá passarem. Nota final, porque este fim de semana marca o início do Advento, que nos vai levar até ao Natal, uma das datas importantes para a Igreja, e queria fazer uma nota sobre isso. Durante estes próximos 4 domingos até ao Natal, nós vamos viver o Advento, e o Advento significa esta preparação para que o Natal, possamos viver o Natal com toda a plenitude. E antecipando então o Natal, que também costuma ser de presentes, eu gostava de oferecer estes 2 livros, que têm a ver com o Papa Francisco e com a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, fomos muito felizes ali com o nosso Presidente Isaltino também, fomos muito felizes na Jornada Mundial da Juventude. Oeiras, Cascais, Lisboa e Loures foram muito importantes na preparação. E há uma jornalista, a Rosa Pedroso Lima, que publica este livro, que é lançado na próxima quinta-feira na Universidade Católica, às 18h, sobre a última jornada do Papa Francisco, que eu lhe ofereço. Muito obrigada. E também um sobre as alfaias litúrgicas que foram realizadas por um profissional do Norte, o Avelino Leite, para quem gosta das questões da liturgia e destas coisas mais, assim, de um nicho mais fechado, também foi publicado e também é um ótimo presente de Natal para quem começar a ter o problema de oferecer presentes. Aceito e agradeço os primeiros presentes de Natal de 2025. E dizer aos telespectadores, mais importante que dar presentes é fazermos presentes junto uns dos outros.